Eu quero compartilhar a partir de hoje uma série de mensagens. Nós vamos passar o mês todo pregando sobre esse assunto. Pela graça de Deus, nós vamos fazer isso também. Obrigado, pastor Edmar. Nós vamos fazer isso também através de todas as nossas igrejas, Comunidade Casarão, a partir da semana que vem. Nós estaremos alinhando isso a partir da semana que vem. E a partir de hoje eu quero compartilhar uma série de mensagens com o tema A Casa na Rocha. Queremos falar sobre família. Quero falar esse mês, o Senhor tem me levado a meditar nesses dias e a ministrar sobre família, sobre estrutura familiar, sobre os alicerces de uma casa. E nesses dias, nesse período de pandemia, de isolamento, de ficar o tempo todo junto, muitas famílias, muitos casamentos, muitas alianças estão sendo testadas. E nós precisamos ter a nossa casa firme na rocha, né? Nós estamos sofrendo agora um vento, né? Essa semana nós vimos aí aquele vendaval que passou, né, no sul do Brasil, pegou aqui essa estrutura aqui, ela levantou inteirinha e caiu, pum, né? Porque o vento foi forte aqui, mas lá, nós vimos lá no sul do país, um vendaval e casas, né, ruindo, estruturas perdendo telhado, caindo, né, postes, casas, ou árvores caindo. Então nós vemos ali o quanto uma estrutura bem feita, ela define quanto que ela vai aguentar, quanto ela vai suportar no dia da tempestade. Então eu queria ler uma palavra com os irmãos, está no livro de Mateus capítulo 7, abre a tua Bíblia, procure sempre acompanhar com a palavra do Senhor, os textos que nós vamos ministrando. Mateus capítulo 7, 24, Jesus, ele traz uma palavra que diz assim, Mateus 7, 24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Se você é daqueles que grifa como eu, você pode grifar aí, porque tinha alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, em algumas traduções e grande foi a sua ruína, e foi grande a sua queda. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, que nesse momento a palavra rema venha de encontro aos nossos corações, e que esta palavra venha gerar transformação, renovação na nossa mente, mudança dentro da nossa casa. Que essa palavra venha ser de encontro com as necessidades de cada um. E que o Senhor venha ministrar o teu propósito através dessa mensagem. Senhor, abençoa cada um aqui que está nos ouvindo. Cada um que está nos ouvindo pelo YouTube ou pela mensagem em áudio. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele dá uma orientação aqui a respeito de uma casa fundamentada na rocha. Ele fala sobre dois tipos de construção. Perceba que os problemas, o vento, a tempestade é o mesmo. Ou seja, as adversidades, as lutas, as intempéries da vida, ela acontece. Nós estamos sujeitos a elas. Mas o que define se aquela casa vai ficar firme ou não, são a base e os alicerces no qual essa casa foi construída. No texto está dizendo que aquela que tinha o alicerce na rocha, ela veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, veio a dificuldade, veio a crise, veio a pandemia, veio a quarentena, mas ela ficou firme. Por que ela ficou firme? Porque ela tinha alicerces na rocha. O segredo aqui
Não foi o tamanho da adversidade, porque a adversidade acontece, mas foi o fundamento que esta casa, aonde ela estava fundamentada. Ou seja, ter um bom alicerce é o fator determinante para uma construção ser firme. O que é um alicerce? O alicerce, ele é a estrutura em que a casa vai ficar. Ele é a estrutura onde vai aguentar o peso da casa. Ou seja, quanto maior a casa, ou maior o prédio, maior a construção, mais profunda, mais firme, mais sólida tem que ter os alicerces. Ou seja, um bom construtor, e nós temos aqui alguns irmãos que trabalham com isso, ele sabe que é fundamental, primeiro, é construir os alicerces. Eu estava conversando essa semana com um irmão que está terminando de construir a sua casa, e ele contando para mim que por conta da estrutura da casa, ele teve que fazer um alicerce muito sólido para aguentar a carga da laje, da casa. E ele falou assim, eu tive que fazer fundamentos, alicerces profundos. Ele falou, foi muito concreto, foi muito aço, pastor. Foi uma estrutura profunda. Ele falou, enterrei muito dinheiro. Mas foi necessário para que a construção ficasse do jeito que está. Ou seja, negligenciar os alicerces é a receita para o fracasso de uma família, para o fracasso de uma casa. Quando você vê famílias se desintegrando, casamentos que não duram, quando você vê famílias destruídas, pode crer que o problema foi a negligência na hora de colocar os alicerces. Se preocupou, às vezes, vamos imaginar na construção de uma casa, se preocupou muito com a janela, com a cortina, com o piso, mas negligenciou a base, os alicerces. E aí o casamento não aguentou. Hoje nós vemos muita separação, adultério, famílias destruídas, filhos que não falam com os pais, pais que não falam com os filhos, casais que vivem juntos, mas não se relacionam, ou já estão no segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento. Por quê? Porque negligenciaram os alicerces. Ou seja, ter os alicerces é fundamental. E nesse dia nós queremos falar sobre isso. Para que a minha e a sua casa se torne uma família sólida. Uma casa sólida. Que independente das circunstâncias, ela vai ficar firme em nome de Jesus. Eu tenho conversado com muitos casais aqui da nossa igreja. E eu tenho perguntado isso a eles. E aí? Como é que está o teste do casamento nessa fase? Porque uma coisa é você estar casado, né? E você sair de casa, volta à noite, os filhos vão para a escola, voltam, você tem aquela rotina que não se vê muito. Outra coisa é você estar enfiado dentro de uma casa com todo mundo junto, 24 horas, ninguém dá folga para ninguém, você não tem espaço, você não tem privacidade, aonde você está tem alguém, o tempo todo tem gente. E isso, quer queira, quer não, desgasta. Mas por quê? Porque é a convivência. Então, os alicerces têm que estar firmes para dar suporte, para aguentar a adversidade. Eu quero falar de alguns aqui hoje, eu quero conseguir falar 4. Primeiro alicerce vital para uma família, ser uma família sólida, duradoura, é a fé. A fé, ela é fundamental para que uma família se torne uma família firme no dia da adversidade. Atos capítulo 16, enquanto você abre, conta a história de Paulo quando foi preso e ele estava no cárcere. E a Bíblia diz que havia um carcereiro que cuidava ali daquele cárcere. Paulo estava algemado, estava preso porque pregou o evangelho. Mas a Bíblia diz que ele estava orando, ele e Silas, e veio um grande terremoto, as cadeias ali balançaram. E quando o carcereiro viu isso, o carcereiro entrou em desespero, quis se matar. Paulo interviu, falou não. E o carcereiro, vendo o testemunho de Paulo, a atitude de Paulo, o carcereiro desejou o Deus que Paulo estava pregando, o Cristo ressurreto.
E aí aquele carcereiro, junto com a sua casa, falou: o que eu faço para ser salvo? O que eu preciso para ter esse Jesus? E Paulo, no capítulo 16, versículo 31, disse, e ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Em Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento. A fé é um fundamento. Ela faz parte do alicerce de qualquer pessoa que quer ter uma vida sadia e frutífera espiritualmente. Mas é necessária a fé. A fé no sentido não somente de crer, mas de prática. A fé não de ter apenas uma imagem de Cristo ou uma Bíblia aberta dentro de casa, mas ser uma verdade fundamental dentro da família. Ou seja, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Como que a minha casa pode ter fé? Quando minhas filhas, vou dar um exemplo, quando no dia da angústia, no dia da adversidade, em vez da minha filha encontrar um pai desesperado, rabugento, angustiado, triste, depressivo, chorando no quarto, ele vai encontrar um homem orando, declarando que Deus é por aquela casa. É assim que funciona manifestar a fé. Infelizmente, muitas famílias estão crescendo sem fé. Não se fala de fé, não se compartilha a palavra. A Bíblia diz que no Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, na minha casa precisa ter palavra de Deus para que a fé aconteça no coração. Tem um hábito na minha casa que eu coloco para minhas filhas que eu não sou a fonte principal de provisão para elas. Então, quando minha filha vem me pedir alguma coisa, uma das minhas filhas, a pergunta que eu faço para elas é: você está orando? Você está orando? Você está clamando? Ou seja, dependa do Senhor, não dependa do seu pai, porque eu um dia posso faltar, um dia eu posso falhar, mas o nosso Deus não falha. Esses dias até a minha filha mais nova, ela estava desejando muito um patins, um brinquedo. E nós falamos: ora a Deus. E ela começou a juntar dinheiro, né, da mesada dela. Só que segundo a matemática ia demorar muito tempo para ela conquistar e comprar o negócio. E eu falei para ela: você não vai comprar a prazo, não gasta dinheiro que você não tem. Já ensino desde cedo, né? Porque ela veio e falou: pai, faz o seguinte, compra para mim e eu vou pagando para você por mês. Eu falei: não. Isso é usar cartão de crédito, isso é maligno, não dá certo esse conceito não, essa mentalidade. Então você vai ter que juntar. Só que entenda que Deus é a sua provisão. Eu falei: ore. E ela começou a orar: Deus, me dá um patins, eu quero muito um patins. E aí eu não sei quem foi lá e deu uma oferta para ela. Foi para mim, foi para ela. Aí daqui a pouco outra pessoa foi lá e falou: olha, isso aqui é uma oferta para você. E daqui a pouco outra pessoa foi lá e deu outra oferta para ela. Quando ela fez as contas, ela estava com dinheiro para comprar o patins. Já comprou e está chegando em nome de Jesus pela internet. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou ensinando as minhas filhas a exercerem fé. Quando estão entendendo, diga amém. Segunda coisa. Segundo fundamento para uma casa sadia. O primeiro é a fé. Imagine que você está ali colocando os alicerces. O segundo fundamento é o testemunho. Lucas capítulo 19 conta a história de um homem chamado Zaqueu. Era um publicano, cobrador de impostos, corrupto. E a Bíblia diz que ele era um pecador. E Jesus foi comer na casa dele. Jesus estava lá comendo com ele. E ao ver aquela atitude de Cristo, Zaqueu se converte, ele se arrepende, ele mostra ali arrependimento. No capítulo 19, versículo 8 e 9, quando Jesus ali está na mesa com Zaqueu, e Zaqueu vendo aquele comportamento de Cristo, Zaqueu ele faz uma declaração. No versículo 8 ele diz assim: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus:
hoje veio salvação para esta casa. Então, quando Zaqueu se arrepende, toda a sua casa é alcançada pelo Evangelho. Toda a sua casa é salva, por conta do arrependimento daquele homem que era um pecador. Imagine um homem ligado, porque gente difícil é gente ligada a dinheiro, cobrador de imposto. E o cara no meio, e você percebe ali no contexto, que Jesus não falou nada sobre isso. Jesus em nenhum momento o intimidou em relação a esse pecado. Mas ele foi constrangido pelo amor e pelo Espírito Santo ali. E ele se arrepende, ele mostra arrependimento genuíno quando ele fala: eu vou restituir, eu vou me consertar, eu vou me resolver. Quando ele teve essa atitude, Jesus fala: hoje chegou salvação na sua casa. Ou seja, ele entendeu isso. Por que a casa dele foi alcançada? Por conta do testemunho daquele homem. O testemunho, ele fala muito ao nosso respeito, sabe? O testemunho, ele levou Zaqueu e toda a sua casa à salvação. Qual é o problema de muitas famílias estarem ruínas? Por conta do testemunho dentro de casa. Do testemunho do pai, do testemunho da mãe, do testemunho dos filhos. Aquela história de que é uma coisa na igreja e outra coisa em casa. E se tem uma coisa que gera muro, que gera separação, é a incoerência na vida das pessoas. A confiança, ela se conquista. Mas muitas pessoas, elas não passam confiança. Por quê? Porque ela não dá testemunho dentro de casa. Por que tem muito filho de crente que desvia? Aí você fala assim: foi o diabo roubou aquela criança. Na maioria das vezes, eu quero te dizer, o que está por trás daquilo é um mau testemunho dentro de casa. Porque o seu filho vai gostar daquilo que você gosta. Os nossos filhos vão valorizar aquilo que nós valorizamos. Se eu valorizo a Cristo, se eu valorizo a palavra, se eu valorizo a igreja, se eu valorizo a autoridade, meus filhos vão gostar. Na minha casa come o que a gente come e gosta de comer o que a gente gosta de comer. É fato. Por quê? Porque minhas filhas, elas veem o pai gostando e comendo de coisas, elas acabam gostando. Então, é muito importante nós entendermos sobre o testemunho. Muitas casas estão entrando em declínio espiritual. Se perdem, por quê? Porque não dá testemunho. Se o teu filho não estiver orando, ele não vai orar. Se o teu filho não estiver apaixonado pela palavra, ele não vai ficar apaixonado. Se você é daqueles que fala mal de todo mundo, inclusive do pastor na sua casa, seu filho nunca vai respeitar autoridade nenhuma. É o testemunho. Há uma frase que eu gosto muito que diz: a palavra conduz, mas o exemplo arrasta. O exemplo é fundamental. Nós precisamos ajustar isso dentro da nossa casa. Se o teu filho, se a tua família vê você incrédulo, desesperado, chorando pelos cantos, sem exercer fé, como que seus filhos vão falar assim: para que eu vou na igreja? Tem pai, tem filho que às vezes ele fica meio pirado. Porque ele fala assim: meu pai chega na igreja, vou dar um exemplo aqui, não acontece aqui no Casarão, em nome de Jesus, deve acontecer em outro lugar. Meu pai vai na igreja e abraça o pastor e fala que ama o pastor, mas aqui em casa ele só fala mal do pastor. Você quer que o seu filho pense o quê a respeito de igreja? Vai chegar uma hora que ele não quer nenhuma. Que ele vai falar: não, igreja não presta. Igreja não serve, eu não quero viver nisso. Eu não quero participar disso. Se ele vê você dando tapa na orelha da sua esposa, como que você acha que vai acontecer? Ele vai bater também. Ele vai achar que ele pode bater em mulher. Ele vai crescer achando isso. Que no dia que ele casar, o dia que a mulher dele fizer a birra, ele vai lá e dá um tapa na orelha dela. E ele acha que é a coisa mais normal do mundo. Por quê? Porque viu como exemplo. Então, o testemunho, ele é fundamental. Nós temos que nos preocupar com o testemunho que nós damos dentro de casa. No testemunho que nós damos na rua, na empresa, onde nós trabalhamos. Tem crente que não se preocupa com o testemunho. Aí ele fala: por que ninguém quer o Cristo que ele serve? Ele prega, mas ele não vive o que prega. Já viu alguém comer? Fala que é comer de boca boa. Alguém está comendo alguma coisa e parece ser tão gostoso, porque tem gente que ela come e ela come com tanta alegria aquilo, que mesmo que você não tenha fome ou vontade de comer, você começa a ter vontade de comer aquilo.
Não é assim? Por quê? Porque a pessoa está comendo com uma alegria que você fica com vontade de comer o que ela está comendo. Pelo menos você quer experimentar. Cristo é a mesma coisa. Olha como o testemunho é poderoso. 1 Pedro capítulo 3. Primeiro livro de Pedro, capítulo 3. Olha o que diz o texto, que interessante. Versículo 1. 1 Pedro 3:1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da mulher. Olha como o testemunho é poderoso. O testemunho, ele pode mudar um coração duro. Ele pode levar uma pessoa a Cristo, sem que você precise pregar literalmente para a pessoa. Por quê? Porque a nossa palavra, ela tem que vir carregada com o nosso testemunho. O que dá autoridade à nossa palavra é o nosso testemunho. A ordem de Cristo fosse que nós fôssemos testemunhas dele. Então perceba que uma mulher pode ganhar o coração de um marido que não é cristão, que é incrédulo, sem abrir a boca. Na verdade, isso serve para todos. Então eu não preciso pregar? Precisa, mas antes de pregar, antes de abrir a tua boca para pregar, pregue com a sua vida. Dê o testemunho, se preocupe. Então antes de querer brigar com todo mundo, gritar, falar palavrão, xingar, pense. O que vão pensar de mim? O que o meu vizinho vai pensar? O que a minha mãe vai pensar? O que meu marido vai pensar? O que a minha esposa vai pensar? Testemunho. É importante, é primordial isso. Tem gente que dentro de casa, ela é crente na igreja, mas dentro de casa é o inferno. Vira um demônio. Briga com todo mundo, fala palavrão, xinga, grita. Isso é testemunho? Aí a gente às vezes tem célula, às vezes a gente percebe o seguinte, já aconteceu isso. Eu tenho a célula e nenhum vizinho vai na célula. Nenhum. Vem gente lá do outro lado da cidade, mas não tem nenhum vizinho. Por que será? Porque às vezes esse vizinho sabe de fato quem é aquela família. Aí eu não vou fazer parte disso não. Na quarta-feira tá lá adorando, dizendo que é aleluia, no restante da semana é só xingo, tapa na orelha, palavrão, o som no funk. Que testemunho é esse? A vizinhança sabe que a casa é de perturbado. O testemunho é primordial. Se você quer ter uma família sólida, você precisa dar testemunho dentro de casa. Como é bonito ver testemunho de pessoas que falam assim, eu cresci vendo minha mãe orando. Eu cresci vendo meu pai ajoelhado, clamando pelas madrugadas. Agora qual que é o testemunho de alguns? Eu cresci vendo meu pai dando tapa na cara da minha mãe. Minha mãe xingando e desqualificando meu pai. Qual é o seu testemunho? Terceiro fundamento. Identidade espiritual. A Bíblia diz que o povo saiu do Egito e eles entraram na terra prometida. Mas na terra prometida haviam povos que tinham outros deuses, outra crença. E aí eles estão conquistaram Jericó, perderam em Ai, depois foram lá conquistar, e assim eles começaram a conquistar as cidades. Chegou um dado momento, o povo estava meio que relaxado, meio que aceitando. Então assim, eles estavam aprendendo, infelizmente, a conviver com a cultura pagã da época. E Deus é contra isso. E aí Josué como um líder, chamou todo mundo. No capítulo, abra comigo, Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Diz assim:
Olha o que Josué fala para o povo. Se porém não lhe agradar servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que dos seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra estão vivendo. Mas, porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso fala de um fundamento primordial para toda a casa. É identidade espiritual. Você precisa definir qual a identidade espiritual da sua casa, da sua família. O que Josué estava falando? Olha, se vocês querem servir outros deuses, se vocês querem entrar nesse padrão mundano, se vocês querem comer esse lixo do mundo, vocês comam. Mas eu e a minha casa tomamos uma decisão. Nós vamos servir a Deus. Isso chama-se identidade espiritual. Eu sei o que eu quero e eu sei o que eu não quero. Eu não aceito qualquer coisa. Eu não aceito qualquer lixo. Qual que é o problema de muita gente? É que ele está dizendo o seguinte: os padrões do mundo não servem para nós dentro da minha casa, porque o mundo jaz no maligno. O mundo tem seus valores, seus padrões imorais. O mundo aceita o lixo diabólico. O mundo aceita a homossexualidade, o mundo aceita esse lixo cultural, o mundo aceita o divórcio, a quebra de alianças, o adultério como algo normal. O sexo antes do casamento, a pornografia, a fornicação, o mundo aceita. Mas dentro da minha casa, o que é estabelecido não é o padrão do mundo, é o padrão do reino. O mundo pode já estar no maligno, mas dentro da minha casa, a minha casa está em Cristo. Então eu tenho como homem, como sacerdote, a responsabilidade de definir o padrão espiritual da minha casa. Qual é o problema de muita gente hoje? E agora eu falo com os homens. Há muito homem que está se omitindo como sacerdote da sua casa. O homem é o sacerdote define quais são as prioridades, quais são os valores e qual é o padrão moral daquela casa. É o homem, ou o responsável pela casa. Eu não posso aceitar qualquer coisa. Do portão para fora, o mundo está ao inferno, o mundo jaz no maligno, mas dentro da minha casa não. Dentro da minha casa é o padrão do céu, o padrão do reino. Ah, mas lá todo mundo faz assim, por isso que todo mundo vai para o inferno. Como eu vou para o céu, aqui é diferente. É assim que funciona. Você entender qual que é o padrão. O que você assiste, qual é a cultura dentro da tua casa, o que se faz dentro da sua casa, o que se toca dentro da tua casa, o que se acessa dentro da tua casa, quem entra dentro da sua casa, o que se fala. Um dia, falando muito das minhas filhas hoje, saudade. Um dia uma soltou um palavrão. Acho que ouviu na escola, porque não ouviu em casa. E aí, eu virei para ela e falei assim: você já ouviu o seu pai, em algum momento da sua breve vida, falar um negócio como esse? Não. Por quê? Porque dentro dessa casa não se fala. Dentro da minha casa não. E a próxima vez que eu te ouvir falando, provavelmente você vai ficar marcada de alguma forma no traseiro. Simples. É simples. Nós precisamos definir isso. Ah, minha filha começou a namorar. Bem, não posso amarrar ela no pé da cadeira. Mas é o seguinte: ah, não, vou trazer o namoradinho aqui, ele vai dormir aqui. Ele dorme vivo e acorda morto. Simples. É fácil. Ah, não, é melhor aqui porque eu estou vendo. Para de ser tolo. Cada um faz o que quer. Dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, come a hora que quer. Que bagunça é essa a sua casa? Tem padrão para nada. Que tipo de coisa que se acessa?
Eu, por causa das minhas filhas, eu tenho um monte de coisa que eu não assisto. Não assisto por causa delas. Porque nós temos um padrão de conteúdo dentro da minha casa. E por conta desse padrão de conteúdo, eu não assisto um monte de coisa. Por conta delas. Eu só assisto aquilo que elas podem assistir. Então, normalmente, imagina que eu assisto. Fica limitado. Por quê? Porque é o padrão dentro da minha casa. Então, irmãos, nós precisamos definir isso. Existe um lixo moral lá fora. Então tem coisas que não entram dentro da minha casa. Tem circunstâncias que não acontecem dentro da minha casa. Por quê? Porque eu defini que eu e a minha casa somos do Senhor. Você precisa entender que você é de Deus. Os padrões é do reino, não é do mundo. Então nós precisamos definir isso. Na minha casa nós somos crentes, que praticamos a palavra, que vamos ao culto. Ah, mas eu não quero ir para o culto. Não tem essa opção, não quer. Não existe a opção, não quero. Ah, pastor, mas você tem que deixar ele livre. Eu vou ficar forçando. Você não força ele para ir para a escola? Você não força ele para... Onde já se viu uma criança de 5, 8, 10, 12 anos definir? Eu não forço ela para ir para a escola. Por que você não força ela para ir para a escola? Porque eu não forço para ir para a igreja. Aí o dia que for para o inferno, você vai tentar tirar, você não consegue mais, perdeu. Eu prefiro forçar ir para a escola, forçar ir para a igreja, forçar ir para a cela, forçar para praticar a palavra. Porque com criança é assim. Eu forço para ler Bíblia. Ou você acha que minhas filhas acordam, ai que vontade de ler Bíblia? Nem você faz isso. Entendeu? Ai que vontade de ler Bíblia, acordei hoje, não quero ver TikTok, não quero ver internet. Quero só ler Bíblia. Você acha que filho faz isso? Você não faz, então o filho não vai fazer. Mas eu prefiro forçar a ir para a igreja do que querer tirar de uma boca de fumo. Nós precisamos ter padrão. E para encerrar, o quarto pilar, o quarto alicerce, a família que se alimenta do cordeiro. A Bíblia diz que o povo estava no Egito. Para sair do Egito, Deus institui a Páscoa. Abre aí em Êxodo capítulo 12. E Deus está instituindo a Páscoa. E Deus está falando das pragas. Aí quem vem a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga. Mas aí quando vai chegar a 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos, que era a cartada final do juízo de Deus para aquele momento, Deus fala o seguinte, Deus dá uma ordem. Vocês vão pegar um cordeiro, sem mácula, sem mancha, e vocês vão matar ele, pegar o sangue dele, passar na porta, nos umbrais, nas janelas, e vocês vão se alimentar do cordeiro. Êxodo capítulo 12, versículo 3, diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e um para cada casa. E a casa em que se alimentou do cordeiro, em família, foi a casa que foi poupada do juízo. A casa em que o cordeiro estava no centro da mesa, e todos se alimentavam daquele cordeiro, e esse cordeiro é Cristo, foi a casa onde foi poupada do juízo. A morte veio e alcançou milhares de pessoas, mas na casa onde o cordeiro foi morto, e era o alimento, tinha como a dieta principal o cordeiro, a casa recebeu salvação. Isso aponta para Cristo. Qual é a dieta da sua casa? Qual é a dieta da sua família? E eu estou falando de dieta espiritual. O fato de você estar aqui hoje, o fato de você estar se alimentando da palavra, o fato de você estar com a sua família dentro do carro, está dizendo qual é a sua prioridade. Minha prioridade é me alimentar do cordeiro. Quando você coloca essa como prioridade, você tem uma casa firme. Eu tenho ouvido muitos e muitos testemunhos de irmãos dessa igreja,
que no meio dessa pandemia, no meio da crise, no meio da adversidade, do desemprego, sabe o que eles têm testemunhado? Prosperidade, bênção, casamento melhorando. Ontem um jovem aqui da igreja falou: pastor, mandaram eu embora, no outro dia eu procurei emprego, consegui emprego. O outro começando o negócio, o outro prosperando. O irmão aqui testemunhando que perdeu o emprego, começou a trabalhar com um negócio dentro da casa dele. Ele falou: pastor, não estou dando conta de tanto pedido. Você sabe o que é isso? Isso mostra que no meio dessa crise toda, aquela casa que tem o cordeiro tem sido ricamente abençoada. A sua casa tem o cordeiro, aquele que se alimenta do cordeiro, aquele onde o cordeiro é o prato principal da família. Essa é a casa que tem a bênção e o favor de Deus. Quando você tem uma casa com esses fundamentos, quando você tem uma casa onde esses fundamentos são sólidos, o fundamento da fé, ore em família, declare em família, profetize em família, exerça a fé. Quando você tem uma casa onde tem o testemunho, aonde os seus filhos, a sua mulher pode olhar e falar: olha, eu ouvi uma frase esses dias que me chocou. A filha de um homem de Deus chamado Russell Shedd, um grande homem de Deus para a nossa nação brasileira, hoje já está no Senhor. Olha o que a filha dele disse. Ela falou assim: eu sei que existe pecado, mas eu nunca vi o meu pai pecar. Ela falou: eu só sei que existe pecado porque a Bíblia diz que é pecado, mas eu nunca vi o meu pai cometer um pecado. Olha o testemunho de uma filha a respeito do pai. Você que os seus pais não são convertidos, que você testemunhe dentro de casa, sendo instrumentos de Deus para aquela família. Que você tenha identidade espiritual, defina quais são os valores da sua casa. Fala: na minha casa os valores são os valores do reino, da palavra de Deus. Em casa a gente prioriza a palavra, as verdades do reino. Ah, mas o mundo faz desse jeito. Mas em casa nós fazemos como a Bíblia nos ensina. E a casa onde o cordeiro é alimentado, o cordeiro está no centro da mesa, o cordeiro é parte da dieta espiritual daquela casa. É a casa onde, quando vem o vento, quando vem a chuva, quando vem o vendaval, a casa fica firme. George Miller foi um grande homem de Deus. E o seu ministério era construir orfanatos para crianças na Inglaterra, isso no século passado. E ele construiu muitos orfanatos na Inglaterra. Mas, na Segunda Guerra Mundial, Londres e a Inglaterra foi bombardeada por milhares e milhares de bombas que destruíram muitas coisas. Mas o testemunho é o seguinte: nem uma janela de vidro dos orfanatos de Miller se quebrou durante a Segunda Guerra Mundial. Porque a casa onde o cordeiro é uma verdade, é uma casa abençoada pelo Senhor. Que a tua casa hoje possa viver essa realidade. E possa vir o vento da crise, da diversidade, da dificuldade. Casamentos passam por crises, casamentos passam por dificuldades. Mas que eu e você possamos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se você está aí com a sua família, se você puder pegar na mão do seu esposo, se os seus filhos estiverem aí no seu carro, oremos. Peça a Deus e declare. Fala: a partir de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começa a declarar que a sua casa é uma extensão da igreja, que é um lugar de paz, é um lugar onde Cristo é o alimento principal. Senhor, eu oro por cada família aqui representada. Eu oro por cada casa aqui. Senhor, que a bênção e o favor do Senhor se manifestem. Senhor, eu repreendo todo espírito de divisão, confusão, adultério dentro das famílias. Eu oro para que o Senhor venha trazer unidade, alianças mais firmes, traz cura nos relacionamentos. Se há maridos com problemas com as esposas, se há esposas com problemas com o marido, que o Senhor entra com a provisão agora, com o perdão, com o coração, meu Deus, quebrantado. Que o Senhor abençoe os relacionamentos familiares.
familiares, de irmãos, de pais com filhos, de filhos com pais. Senhor, entra com provisão sobre este casal e que a bênção do Senhor repouse sobre cada casa. Declaramos, meu Deus, que o Cordeiro é o prato principal, que Cristo é a dieta da nossa família. Declaramos que eu e a minha casa, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, e que independente de como o mundo estiver, o mundo está no maligno, mas a nossa casa está firme na rocha que é Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre sua vida a sua paz, e que hoje e sempre Ele lhe dê a paz do Senhor. Que Deus abençoe, vá na paz do Senhor em nome de Jesus.